Na praia, não há nada mais tranquilo do que bebericar uma margarita na areia. Parece pura felicidade, mas a verdade perturbadora é que você nunca sabe o que pode estar escondido sob as ondas, desde ovos de chocolate mais infantis até um avião da Segunda Guerra Mundial. A costa pode surpreendê-lo com todos os tipos de descobertas estranhas. E neste episódio, vamos mergulhar em algumas das coisas mais estranhas que as pessoas descobriram na praia. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje vamos explorar estes estranhos tesouros do mar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É gratuito. Agora, vamos começar. Número 14. Ovos surpresa mais gentis. O oceano nem sempre é tão agreste como pensamos. Por vezes pode ser surpreendentemente generoso. Em 2017, a ilha alemã de Langa, no mar de Wadden, recebeu uma surpresa colorida quando milhares de ovos de plástico Kinder Surprise foram parar na praia. Os ovos provavelmente vindos de um navio porta-contêineres dinamarquês que perdeu parte de sua carga durante uma grande tempestade. Como você pode imaginar, as crianças locais ficaram encantadas com o tesouro inesperado e ficaram mais do que felizes em ajudar na limpeza, especialmente porque conseguiram guardar alguns ovos, uma coisa boa. No entanto, o carregamento não acabou em uma praia dos Estados Unidos, porque os ovos Kinder Surprise foram proibidos lá desde a década de 1930. Desculpe, crianças americanas, cerca de 10 mil contentores são perdidos no mar todos os anos, agravando o problema crescente dos resíduos plásticos nos oceanos. Os incidentes mais famosos ocorreram em 1992, quando um carregamento de 28 mil patos de borracha foi perdido durante a viagem de Hong Kong para os Estados Unidos. Esses patos amarelos brilhantes ainda aparecem hoje, e alguns são encontrados em lugares tão distantes como o Havaí e a Austrália. Curiosamente, esses flutuadores amigáveis ajudaram. Os cientistas rastreiam as correntes oceânicas. Então, há pelo menos uma fresta de esperança neste acidente peculiar. Número 13, bolas de gelo. Quando você pensa em praia, a neve é provavelmente a última coisa que vem à mente, a menos que você seja de uma pequena cidade na Sibéria. Em novembro de 2016, na Sibéria Ocidental, ficaram surpresos ao encontrar a costa coberta por milhares de bolas de gelo perfeitamente formadas. Essas bolas de neve variavam em tamanho, desde bolas de tênis até algumas com 90 centímetros de largura e pesando até 22 quilos. A notícia se espalhou rapidamente e logo as pessoas estavam sentadas sobre eles. Os cães brincavam uns com os outros e vídeos apareceram online dos objetos gelados cobrindo 18 quilômetros de praia. Uma enorme tempestade de granizo atingiu durante a noite. Esses círculos perfeitos eram um sinal de vida extraterrestre. Infelizmente não. As bolas de gelo se formaram ao longo de 2 semanas, devido a um processo ambiental raro. Pequenos pedaços de gelo se formaram no ar congelado e foram carregados pelo vento e pela água enquanto eram jogados na água rasa e gelada. Eles ficaram maiores e mais redondos e finalmente pousaram na costa. Era quase como se a mãe natureza estivesse se preparando para uma luta épica de bolas de neve. Essa descoberta incomum certamente deu um novo significado ao termo bolas de praia. Número 12. Âmbar cinzento. Imagine isso. Você está curtindo um passeio romântico na praia quando de repente um cheiro terrível te atinge. Curioso, você segue o cheiro pensando que vai encontrar um peixe morto, mas o que você descobre é algo completamente diferente. Em 2016, um casal em Lancashire, no Reino Unido, encontrou uma massa acinzentada e emborrachada do tamanho de uma bola de rugby. Eles descrevem o cheiro como uma mistura de lula e esterco de animais de fazenda. Uma delícia, não é? Você pergunta. Quem iria querer pegar algo tão nojento? Mas aqui está a diferença. Essa massa fedorenta rendeu-lhes incríveis $70 mil. Este objeto de aparência nojenta, que pesava 1,57 quilos, era na verdade um pedaço de vômito de baleia solidificado chamado gordura âmbar.
Acredite ou não, essa substância rara vem de cachalotes e é usada na indústria de perfumes para ajudar os aromas a durarem mais. Então, da próxima vez que você borrifar sua fragrância favorita, você pode estar usando uma mancha roxa de vômito de baleia. Nem tudo que aparece na praia é fácil de explicar, e esta próxima descoberta contou até com cientistas desnorteados. Em julho de 2017, um banhista em Malibu se deparou com algo fascinante e um pouco nojento, parcialmente enterrado na areia. Eles tiraram uma foto e postaram no Reddit na esperança de que alguém pudesse identificar a estranha bolha branca e roxa, que parecia o órgão em decomposição de uma grande criatura marinha. O caroço não identificado pesava cerca de 7 quilos e tinha aproximadamente 12 centímetros de largura. Muitas pessoas presumiram que fosse um pelo marinho, um grande tipo de lesma marinha que pode pesar até 13 quilos. Mas Greg Rouse, especialista em biologia marinha e professor da Universidade da Califórnia, não se convenceu e apontou que os pelos marinhos são macios, embora essa coisa tivesse uma borda visível. Depois de olhar mais de perto, ele pensou que poderia ser um tipo de lesma do mar, geralmente encontrada em profundidades de 10 a 1.200 pés. Outra possibilidade era a lapa, que pode crescer até 5 polegadas e tem uma pequena concha na lateral do corpo. Seja o que for, os cientistas concordaram em uma coisa: estava definitivamente morto. A coisa redonda e roxa provavelmente estava com as entranhas saltando em algumas partes devido ao inchaço. Número 11. O monstro Montauk. Se você já está na internet há algum tempo, já deve ter visto essa imagem antes. É uma foto bastante nojenta que pretende mostrar um verdadeiro monstro marinho que supostamente apareceu em uma popular praia de surf em julho de 2008. A história diz que Jenna Hewitt e suas amigas Rachel Goldberg e Courtney Fruin viram o estranho cadáver no final de Long Island, Nova York, e rapidamente tiraram uma foto antes de publicá-la online. Naturalmente, a imagem dessa criatura inchada e com um bico parecido com um cachorro gerou muitas especulações sobre o que era esse chamado monstro de Montauk e de onde ele veio. Algumas teorias malucas sugeriam que era um mutante que escapou de um laboratório secreto, ou até mesmo um pitbull consanguíneo dos portões do inferno. Mas ninguém conseguia concordar sobre o que eles estavam realmente vendo antes que alguém pudesse dar uma boa olhada. O monstro Montauk desapareceu misteriosamente. Segundo Hewitt, o corpo foi levado para o quintal de alguém, mas ela não disse quem ou onde. Este estranho desaparecimento levou algumas pessoas a pensar que era tudo uma farsa, enquanto outras afirmavam que era apenas um guaxinim que perdeu o pelo graças às ondas. Mais de uma década depois, o monstro Montauk tornou-se uma verdadeira lenda urbana. Parece que nunca descobriremos a verdade. O monstro Montauk é uma criatura das profundezas ou apenas um grande golpe publicitário? Se você tem alguma lenda urbana de sua cidade natal que fez sucesso online ou em sua comunidade local, sinta-se à vontade para compartilhá-la nos comentários abaixo. Número 10. Monstro gigante peludo. As profundezas do mar são tão misteriosas e inexploradas que é fácil imaginar monstros marinhos da vida real espreitando por baixo, e quando um deles aparece na praia local, é difícil não acreditar. Em maio de 2018, pessoas que visitaram uma praia numa província filipina ficaram chocadas com o que encontraram. Deitada em águas rasas, a criatura do tamanho de um caminhão que exalava um odor desagradável que fazia todo mundo engasgar foi rapidamente apelidada de Globster, embora estivesse claramente morto e por um tempo ninguém conseguisse descobrir o que era aquela enorme massa peluda. Parecia um velho cão pastor inglês gigante. Finalmente, trouxeram um agente da lei das pescas chamado Vox Cruzada para recolher amostras de ácido desoxirribonucleico, e a verdade revelou-se um pouco menos emocionante do que as pessoas esperavam. Cruzada confirmou que a criatura era, na verdade, a carcaça em decomposição de uma baleia de 6 metros de comprimento, provavelmente atingida por um navio. Os fios de cabelo que cobriam seu corpo eram apenas fibras musculares decompostas que lhe conferiam uma estranha aparência marinha. Número 9.
A suposta boia, lar de milhares de cracas, em agosto de 2015, a família Grave estava aproveitando um dia na costa do país de Gales, quando notaram um grande objeto redondo ao longe. Curiosos decidiram olhar mais de perto. Quando chegaram, foram surpreendidos ao encontrar uma boia gigante coberta de cracas coloridas que tinham chegado à costa. As crianças divertiram-se a posar para fotografias em frente dela e até a recolher algumas das pequenas cracas. A família voltou para casa sem pensar muito sobre sua estranha descoberta, mas apenas 5 dias depois ouviram notícias surpreendentes das autoridades. Foi publicado online que a Guarda Costeira encontrou uma mina militar dos Estados Unidos não detonada da Segunda Guerra Mundial. As autoridades da praia chamaram o esquadrão antibomba, e a mina foi detonada com segurança em uma explosão controlada no porto próximo. Acontece que os Graves tiveram sorte de escapar e prometeram ter mais cuidado na próxima vez que encontrassem algo incomum na praia. Número 8. Os golfinhos de 2 cabeças. Entre todas as criaturas estranhas e maravilhosas do oceano, os golfinhos são alguns dos mais queridos. Esses animais são altamente sociáveis e inteligentes. Parecem sempre portar um sorriso atrevido. Porém, em agosto de 2014, um golfinho que chegou na costa oeste da Turquia deu um grande susto em quem o viu. O motivo foi porque ele tinha 2 cabeças. O cadáver siamês foi descoberto por Turgul Meton, um professor de educação física de férias na Turquia, e suas fotos rapidamente causaram sensação na internet. O golfinho tinha cerca de 1 ano de idade e quase 1 metro de comprimento, com olhos totalmente formados em apenas uma das cabeças. Felizmente, isso não foi resultado de algum experimento selvagem ou de um segredo de um laboratório que tentava criar monstros de 2 cabeças. A criatura incomum simplesmente nasceu assim e provavelmente morreu de causas naturais, enquanto gêmeos siameses são relativamente comuns em humanos e podem ocorrer em diversos animais como répteis, aves e anfíbios. Esse tipo de anomalia é extremamente rara na natureza. Entre 1681 e 2006, apenas foram registrados 19 casos de mamíferos selvagens de 2 cabeças, e este golfinho turco é apenas o 5º caso conhecido de gêmeos siameses entre os golfinhos. Uma vez que os gêmeos siameses geralmente não sobrevivem no útero, ainda não está claro com que frequência isto acontece. A bióloga pesquisadora de golfinhos, Kelly DeNeal, estima que a taxa de gêmeos siameses em mamíferos marinhos é inferior a 1%, tornando este golfinho de 2 cabeças um achado incrivelmente raro. Número 7. Tubos misteriosos. A costa britânica pode não ser conhecida pelos seus misteriosos monstros marinhos, mas ainda assim viu a sua quota parte. Uma das descobertas mais estranhas ocorreu em agosto de 2017, quando uma coleção de 12 enormes segmentos de tubos apareceu de repente na costa de Norfolk, em Winterton, e o mar ficou pálido. No início, os moradores locais ficaram perplexos sobre como esses objetos enormes acabaram em suas costas. As praias ensolaradas simplesmente caíram do céu em algum acidente estranho. Cada tubo tinha aproximadamente 2,5 metros de diâmetro e o mais longo media surpreendentes 1.574 pés, quase 5 vezes mais longo que o Big Ben. Descobriu-se que esses canos se soltaram enquanto eram rebocados para a Argélia para um grande projeto e de alguma forma flutuaram até a costa de Norfolk, onde chegaram à costa em grupos enquanto moradores locais curiosos se reuniam para ver a estranha visão. Garantindo a todos que os oleodutos não apresentavam risco de contaminação, a Agência Marítima e a Guarda Costeira foram transferidas para o mar e rebocadas para a Noruega, deixando apenas uma estranha lembrança da sua visita inesperada. Número 6. Um globo ocular enorme. Uma das descobertas mais estranhas que já apareceram em uma praia foi descoberta na Flórida em 2012. Não admira que um homem caminhando ao longo de Pompano Beach tenha tido uma grande surpresa. Ele ficou chocado quando olhou para baixo e viu um globo ocular gigante olhando para ele.
Felizmente, em vez de cutucá-lo para ver o que aconteceria, ele decidiu entregá-lo à Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, deixando todos com uma pergunta candente: de onde veio isso? O olho do tamanho de uma bola de beisebol parecia pertencer a um ciclope da vida real. E os primeiros palpites sugeriam que poderia ser de uma lula gigante ou até mesmo de uma baleia. Mas depois de uma olhada mais de perto, os especialistas notaram pequenos ossos ao redor do olho que descartaram, uma lula. Desde então, seus olhos são principalmente de tecidos moles. À medida que as especulações aumentavam online, a Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida finalmente fez um anúncio inesperado. O olho pertencia a um peixe-espada. Sabia-se que o peixe-espada poderia ter olhos tão grandes. A comissão também mencionou que encontrar apenas um globo ocular era incomum. Talvez haja um pobre peixe-espada por aí ainda procurando pelo olho perdido. Número 5. Massacre de estrelas do mar. Em março de 2018, os banhistas de Ramsgate, Kent, Reino Unido, ficaram chocados ao descobrir que a faixa de areia local estava coberta de pequenos ossos. À medida que se aproximavam, perceberam que as coisas não eram tão assustadoras quanto pareciam. Mas eram, ainda assim, é muito estranho que uma galáxia inteira de estrelas do mar tenha aparecido na praia, encalhada e imóvel, como se tivessem caído do céu. As estrelas do mar geralmente ficam nas águas costeiras para se banquetearem com leitos de mexilhões, mas esta praia, de repente, se tornou o lar de centenas de milhares delas. O que acontece? Pesquisadores da Marine Conservation Society, uma organização britânica sem fins lucrativos, explicaram esse evento incomum, observando que em mares rasos as temperaturas podem cair perto ou abaixo de zero, fazendo com que animais marinhos como a estrela do mar se movam lentamente e tenham maior probabilidade de serem levados para a costa por ondas fortes e encalhes em massa. Estava ligado a uma combinação de uma enorme onda de frio conhecida como a Besta do Leste e a Tempestade Emma, que atingiu a costa britânica em 2018. Pessoas de bom coração que encontraram as estrelas do mar encalhadas rapidamente se reuniram para devolver muitas delas, pobres criaturas, para o oceano como puderam. Felizmente, os especialistas dizem que este incidente dramático não terá muito impacto na população de estrelas do mar em geral, porque elas se reproduzem muito rapidamente. Essas estrelinhas são bastante travessas. Número 4. Whisky em abundância. Vamos fazer uma viagem de volta a 5 de fevereiro de 1941, quando as pessoas que viviam em uma ilha na costa da Escócia tiraram a sorte grande naquela manhã. O navio comercial SS Political estava indo para o norte em direção a Kingston, Jamaica e Nova Orleans. Mas o mau tempo desviou o navio de seu curso, e apesar dos esforços da tripulação para recuperar o controle, acabou afundando em bancos de areia. Escondido perto de Rosanes Point, no corredor Aris, o navio estava carregado com tudo, desde algodão a remédios e biscoitos, mas é mais famoso por seu tesouro no porão número 5, impressionantes 264 mil garrafas de uísque escocês. À medida que se espalhava a notícia do naufrágio, os ilhéus entusiasmados correram para a praia, onde encontraram milhares de garrafas da querida bebida levadas para a costa. Quando as autoridades declararam que o uísque não era gratuito, pois era destinado aos Estados Unidos e não havia impostos pagos, cerca de 24 mil garrafas já haviam sido resgatadas extraoficialmente para evitar novas caças ao tesouro. O casco do navio foi dinamitado, mas de vez em quando ainda aparece uma garrafa na praia. Por isso, se você estiver na área, fique de olho. Em 2013, 2 dessas famosas garrafas de uísque foram leiloadas por mais de 115 mil dólares. Número 3. O caos dos cigarros. Passamos de um dos maiores vícios da humanidade para outro. Um trecho de 3 quilômetros de Chesil Beach, na Inglaterra, passou por algo estranho em 2014. Uma enorme sala de cigarros, um container de 12 metros de comprimento cheio de cerca de 11 milhões de cigarros, pesando impressionantes 40 toneladas. Eles foram levados para a praia de Axow, em Devon.
Enquanto inúmeros pacotes foram espalhados ao longo da costa britânica, o cargueiro dinamarquês Svendborg Marisk navegava ao longo da costa atlântica da Europa em fevereiro, a caminho do Sri Lanka. Quando encontrou ventos fortes que atingiram com carga solta, o navio começou a perder contêineres na costa norte da França devido a ondas de 30 pés e ventos de 60 nós, acabando por perder cerca de 520 contêineres durante a tempestade. Felizmente, a empresa de transporte informou que cerca de 85% desses contêineres estavam vazios, enquanto o restante continha produtos secos, incluindo remessas de cigarros avaliadas em cerca de 4 milhões de dólares. Embora pudesse parecer um tesouro para qualquer pessoa inteligente o suficiente para coletar os cigarros e revender, as autoridades locais tinham outros planos. Bob Geiger, porta-voz da Receita e alfândega de Sua Majestade, explicou que os cigarros seriam recolhidos e enviados para uma central elétrica designada, onde seriam incinerados num ambiente controlado para ajudar a gerar eletricidade, pelo que, em vez de causarem mais problemas de saúde, estes cigarros ajudariam a alimentar a rede nacional. Número 2. Um pássaro ou um avião. O oceano é tão vasto e misterioso que parece que qualquer coisa poderia ser perdida em suas profundezas apenas para ser descoberta ou levada para a costa. Uma descoberta fascinante foi finalmente feita na costa do país de Gales, quando os restos de um raro avião de combate da Segunda Guerra Mundial ressurgiram após anos escondidos. Acredita-se que a aeronave Lockheed P-38 da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Maid of Harley, tenha caído na costa de Gwynedd em 1942, depois que seus motores falharam subitamente durante exercícios de treinamento. No momento do acidente, o piloto, segundo-tenente Robert Elliott, de 24 anos, teve que pousar o avião a 60 centímetros de profundidade, menos de uma hora de voo após subir cerca de 6.000 pés. Felizmente, Elliott escapou ileso do acidente, mas desapareceu e foi declarado morto poucos meses depois. Quando seu avião foi abatido no norte da África, a aeronave foi considerada perdida para sempre até reaparecer, parecendo uma imagem fantasmagórica após ser enterrada sob 15 centímetros de areia. A água em movimento revelou os destroços, que normalmente ficam sob a praia desde a queda. Foi avistado 3 vezes, primeiro na década de 1970, depois em 2007 e mais recentemente em 2014. Embora não haja planos para recuperar os destroços, o governo galês concedeu-lhe o Estatuto de Protegido em 2019. Sua localização oculta foi partilhada online e hoje é reconhecida como uma das descobertas mais importantes da história recente da Segunda Guerra Mundial. E devemos tudo isso ao oceano. Número 1. O enorme baú. Quando você pensa nas coisas que aparecem na praia, provavelmente não é uma árvore gigantesca que aparece, mas foi exatamente isso que o banhista Philip Lockman descobriu durante uma caminhada ao longo da costa em Washington, em 2010. Na manhã de 5 de abril, ele se deparou com um enorme tronco de árvore descansando na areia. Afinal, não era tecnicamente uma árvore, mas um enorme pedaço de madeira flutuante chamado tronco flutuante. Esse enorme tronco provavelmente veio do cedro vermelho ocidental Douglas Hyde ou do Abeto Sitka. Ele era tão grande que qualquer pessoa que estivesse perto dele parecia minúscula. Árvores como essa provavelmente vieram de perto da floresta e podem ter de 1,5 a 3 metros de diâmetro e atingir alturas de até 60 metros. É um objeto realmente enorme que chegou à costa. Então, como esse tronco gigante chegou à praia? A resposta está na Mãe Natureza. No gigante do Noroeste Pacífico, árvores como essas alinham-se nas encostas das florestas tropicais temperadas da região durante fortes tempestades de inverno. Ventos fortes podem derrubar árvores e enviá-las para rios que eventualmente as levam para o mar. Mesmo as chuvas fortes podem causar inundações nos rios e arrastar árvores vulneráveis, fazendo-as cair como peças de dominó. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like
Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!